Que queres de nós, Jesus Nazareno? É a pergunta que os demônios que estão possuindo aquele homem fazem naquele dia em que Jesus vai para a sinagoga. Voltaremos depois a esta pergunta que é feita para Jesus: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vamos refletir, irmãos e irmãs, agora no início deste evangelho, que nos apresenta Jesus indo para a sinagoga na cidade de Cafarnaum. Nos diz o evangelho: na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. O que era, irmãos e irmãs, a sinagoga? Era o que nós poderíamos chamar hoje de capela. Era a capela, era o local, era o lugar onde a comunidade se reunia para escutar a palavra de Deus, para ler a Sagrada Escritura, para escutar os ensinamentos dos mestres da lei, dos fariseus. Era aquele lugar sagrado em que a cada sábado os judeus se reuniam para a celebração da palavra, para escutar os ensinamentos de Moisés no Antigo Testamento e dos profetas. Jesus cresceu dentro desta cultura. A cada sábado ele ia na sinagoga. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe: Jesus era e é Deus. E Jesus tinha esta consciência de que ele era e é Filho de Deus, mas se encarnou no seio de Nossa Senhora, no seio da Virgem Maria, para viver e experimentar tudo aquilo que a gente vive e experimenta. E ele cresceu dentro desta tradição, dentro deste costume santo, pois São José e a Virgem Maria iam a cada sábado na sinagoga, lugar de escuta da palavra de Deus, para ali celebrar, fazer o culto, participar da celebração. Temos aqui uma futura agente da Pastoral da Comunicação, que está aqui doidinha, preocupada com essa câmera, né? Então vocês tenham cuidado com ela, só não deixe ela derrubar a câmera. Depois eu mostro para os irmãos que estão em casa, que ela está aqui, já foi ali, olhou na outra câmera, já olhou no computador. Então vai ser uma agente da Pastoral da Comunicação. Já desde criança já está se interessando, né? E criança é assim mesmo. Só aqui é que os pais têm que ficar preocupados para não mexer aqui, né? Então Jesus tinha consciência de que ele era Deus. Cresceu com este costume, indo à sinagoga para lá escutar a palavra de Deus. É por isso que o padre também diz para que as mães e os pais tragam as suas crianças para a igreja, porque já desde criança deve aprender a escutar a palavra de Deus, do jeito deles, do jeito dela, dependendo da fase, da idade. Vão estar andando pela igreja, vão estar correndo, vão estar gritando, depois vão ficando quietinho, depois vão participando, mas desde novinho já deve ser trazido para a igreja, para que possa ir também aprendendo a participar da missa. Jesus, sendo Deus, ele foi à sinagoga num dia de sábado, que era o dia santo, que era o dia sagrado, que era o dia da celebração, onde nenhum trabalho era feito, para que todos pudessem estar disponíveis para participar na sinagoga do culto e da escuta da palavra de Deus. Agora, irmãos e irmãs, qual é a lição que tiramos para nós? Jesus,
sendo Deus, Filho de Deus, que se encarnou no ventre de Maria, e a todos os sábados à sinagoga para escutar a palavra de Deus. Sendo Deus, ia a ele todos os sábados à sinagoga para escutar a palavra de Deus. Aí chega um comedor de feijão e farinha e diz: eu não preciso ir para a igreja não, mas é tornada estrela. Quem és tu, criatura, para não precisar de Deus, para não precisar de ir à igreja? Se até Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, todo sábado ia na sinagoga para escutar a palavra de Deus, tu que come feijão com farinha não quer vir? Não quer participar? Eu não preciso ir para a igreja não. Jesus ia, tu não vai, é? Eu não preciso ir para a igreja não, de casa eu rezo mesmo. Jesus pediu, Jesus deseja e Jesus quer que a gente esteja aqui, reunidos como comunidade, escutando a sua palavra. Não pode vir, está doente, está enfermo, está acamado, está hospitalizado, acompanha pela internet, acompanha pelo rádio, acompanha pela televisão. Tem saúde, pode andar, pode caminhar, se arrume e venha para a igreja participar. Aproveite enquanto tem saúde, aproveite enquanto pode, para depois não estar, quando chegar o tempo em que não possa ir, olha aí, para depois, quando chegar o tempo em que não possa ir, depois ficar reclamando: eu queria tanto ir para a igreja, eu queria tanto participar da missa, quando tinha saúde não queria. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, a lição que tiramos deste início do Evangelho. Precisamos ir para a igreja, imitando o exemplo de Jesus Cristo. Ele, Deus que se encarnou, mas todo sábado estava lá, sentado no seu lugarzinho, escutando a palavra de Deus, que era proclamada, que era explicada. Certa vez ele foi à sinagoga e deram para ele o livro do profeta Isaías. Foi quando ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu com a unção, me consagrou para proclamar a boa nova do Evangelho, para trazer a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, aos leprosos a purificação. Quando Jesus termina de ler este trecho da Escritura, ele vai dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus vai à sinagoga para nos dar o exemplo de que nós também devemos ir à igreja, de que nós devemos também lá escutar a palavra de Deus, de que nós devemos nos reunir como comunidade, como igreja, como povo de Deus, atento àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Jesus era Deus, ele sim poderia dizer: eu não preciso ir para a sinagoga, porque aqui de onde eu estou eu rezo ao Pai e ele me escuta. Mas ele estava lá na sinagoga, ele ia lá para participar, ele ia lá para ler a palavra de Deus, ele ia lá para escutar o ensinamento que era dado acerca da palavra de Deus, nos deixando assim o exemplo de que devemos também nós vir à igreja, escutar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ser alimentados, instruídos e iluminados pela palavra do Senhor. Nos diz aqui que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus, irmãos e irmãs, ainda hoje ensina na igreja, quando escutamos a sua palavra, quando esta palavra é explicada para nós, é o próprio Jesus falando conosco, é o próprio Jesus falando para nós. Como eu dizia hoje pela manhã, tomem muito cuidado com aquela atitude
de quem às vezes, levado pela superstição, vai chegar em casa e vai dizer: agora eu quero saber o que é que Deus está me dizendo. Vou fechar os olhos, vou fechar aqui a Bíblia, vou abrir numa página, no versículo que eu ler é aquilo que Deus está me dizendo. Aí vai, abre a Bíblia, lê um versículo e diz: pronto, é isso que Deus está me dizendo. Deus lhe fala pela liturgia da palavra, pela Sagrada Escritura. Participe da missa, escute a palavra de Deus. Durante a semana temos uma leitura, uma primeira leitura, um salmo e um evangelho. Nos domingos temos uma primeira leitura, um salmo, uma segunda leitura e um evangelho. Se nessas 4 leituras Deus não lhe falar nada, é preciso você então cuidar dos seus ouvidos, cuidar do seu coração, cuidar da sua cabeça. Não querer inventar moda. Veio para a liturgia, veio participar da missa, participou da missa, aí chega em casa: agora eu quero saber o que é que Deus vai me dizer. Puf, abre a Bíblia lá e lê qualquer versículo. Deus já lhe falou. Deus está lhe falando por meio da liturgia da palavra. Leia em casa antes de sair as leituras da liturgia da palavra. Leia durante a semana. Tire cada dia um tempinho do seu dia para ler um capítulo da Sagrada Escritura. Deus ali vai lhe falar. Agora, inventar essa história, inventar essa moda, eu quero saber o que é que Deus vai me falar. Abre a Bíblia em qualquer página, lê qualquer versículo e diz: foi Deus que me falou. Cuidado, muito cuidado. Deus nos fala, Ele sempre nos fala, mas Ele tem o modo dele nos falar, especialmente por meio da liturgia da palavra. Assim, irmãos e irmãs, Jesus começou a ensinar. Jesus ainda nos ensina por meio da igreja, na igreja e através da igreja. Jesus nos ensina. Ele continua a ensinar na igreja, através da igreja e com a igreja. Agora, o que muitos não querem é justamente escutar Jesus que ensina, aceitar aquilo que Jesus ensina. Aí aqui no Evangelho, irmãos e irmãs, nos diz que tinha ali um homem possuído por um espírito mau. E este espírito mau, este homem possuído, gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Os demônios fazem esta pergunta: que queres de nós, Jesus Nazareno? É a pergunta que hoje, saindo daqui, cada um deve se fazer. Que queres de nós, Jesus Nazareno? O que queres de mim, Jesus? Tantas coisas a gente pede a Jesus. Será que não estava na hora da gente se perguntar: o que queres de mim, Jesus? Será que Jesus não tem nada para nos pedir? Será que Jesus não tem nada para nos aconselhar? Façamos desta pergunta que o demônio fez no Evangelho a nossa pergunta: que queres de mim, Jesus? O que queres de mim, Jesus? O que queres que eu faça? O que queres que eu mude? O que queres que eu transforme na minha vida? A gente precisa, irmãos e irmãs, não somente pedir a Jesus, mas também perguntar a Jesus. Pedir a gente sabe, e sabe muito bem. Agora, perguntar o que Jesus quer de nós, a gente já tem uma certa dificuldade de perguntar. Porque quando a gente pergunta o que queres de nós, a gente tem que estar pronto para receber uma resposta. E a resposta que Ele tem a nos dar, pode não nos agradar, mas é a resposta que Ele tem para nos dar. Porque Jesus, irmãos e irmãs, não nos fala para nos agradar. Jesus não fala para agradar. Jesus fala para salvar. E aquilo que ele fala pode não agradar, mas é para a nossa salvação.
é para a nossa conversão. Certa vez, quando Jesus falava do seu corpo como verdadeira comida, do seu sangue como verdadeira bebida, alguns discípulos começaram a abandonar Jesus. E alguns foram lá dizendo para ele: mestre, todos estão indo embora, todos estão te abandonando, é melhor mudar o discurso, muda aí o que está dizendo, porque não está agradando. Qual foi a reação de Jesus? E vocês, querem ir ou vão ficar? Porque ele não mudou nem um instante aquilo que ele dizia, porque Jesus não veio para agradar, Jesus veio para salvar. E neste processo de salvar, ele vai inclusive nos indicar aquilo que nos desagrada, aquilo que nos incomoda. Por isso, quando a gente faz a pergunta: que queres de nós, Jesus Nazareno? A gente tem que estar aberto para a resposta que Jesus vai nos dar. Será que aquilo que ele vai nos dar como resposta, a gente vai ter coragem de praticar? Temos coragem de pedir a ele, tenhamos a coragem de também perguntar: que queres de nós, Jesus Nazareno? E aqui, irmãos e irmãs, o demônio que possuía aquele homem ainda faz uma pergunta sobre a qual queria também refletir com os irmãos. Eles perguntam: vieste para nos destruir? Eles perguntam a Jesus: vieste para nos destruir? E a resposta é: sim, eu vim para te destruir. Jesus veio para destruir o diabo, Jesus veio para destruir as obras do mal, e eles sabem disso, e eles têm medo de Jesus por causa disso. Quando eles perguntam: viestes para nos destruir? Eles sabem que Jesus veio para destruir a eles. Jesus destrói o diabo, mas ele perdoa o pecador. O pecador ele não destrói, o pecador ele não quer eliminar, o pecador ele quer a conversão, do pecador ele quer a salvação. Ele não destrói o pecador, mas ele destrói o diabo, ele destrói as obras do mal. Por isso que Jesus, depois que o diabo faz esta pergunta: vieste para nos destruir? Eles sabem sim que Jesus veio para destruir, porque eles sabem quem é Jesus. Eles vai dizer logo em seguida, após perguntar: vieste para nos destruir? Ele vai dizer: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Sendo o Santo de Deus, Jesus veio para destruir o diabo, para destruir as obras do maligno, para destruir as obras do mal, para salvar os pecadores, para perdoar os pecadores, para conceder aos pecadores a graça da salvação. Por isso, irmãos e irmãs, logo em seguida nos diz o Evangelho: Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Jesus não conversa com o diabo, Jesus não conversa com o diabo, Jesus não dialoga com o diabo, Jesus dá uma ordem ao diabo: cala-te e sai dele. E o diabo tem que obedecer, porque diante da palavra de Jesus, palavra que tem poder, palavra que é de um Deus, ele não tem o que fazer. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Pronto, ali Jesus destruiu o espírito maligno que tomava conta daquele homem. O diabo sabia que Jesus tinha vindo para destruir. Jesus não conversa com o diabo, Jesus não dialoga com o diabo. Com o diabo Jesus dá uma ordem, e a ordem de Jesus o diabo tem que obedecer: cala-te e sai dele. É a palavra de Jesus, dita com poder, dita com autoridade, a ponto de despertar a admiração das pessoas. As pessoas ficam se perguntando: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Porque aos espíritos maus não resta outra opção a não ser obedecer a Jesus. Eles têm que obedecer, eles têm que fazer
aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus ordena. Assim, irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor que Ele também tire de nós toda obra diabólica, toda obra do mal, toda inveja, toda mentira, toda ganância, toda ambição, que Ele venha com esta mesma autoridade dizer aquilo que em nós não está de acordo com a vontade de Deus, cala-te e sai dele. E que nós também possamos ter a coragem de perguntar a Jesus: que queres de nós, Jesus Nazareno? Que queres de mim, Jesus Nazareno? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, em Jesus que vai à sinagoga no dia de sábado e lá nos diz, começou a ensinar. Meditemos em Jesus, Filho de Deus, entrando na sinagoga de Cafarnaum.